tudo ali tinha um simbolismo muito grande. E também tinha esse segundo, né, nome, que era a parábola dos trabalhadores da vinha. E fez mais sentido para mim, os trabalhadores na vinha, porque eu quero pensar com vocês durante esses momentos que a gente vai ter aqui, essas três questões: a vinha, os trabalhadores e a última hora. A vinha, inclusive porque está no livro, né, no Evangelho, nos prolegômenos, é a única imagem que os espíritos desenharam ali para Kardec, e nada ali é por acaso. A questão da vinha, a gente aprende que o vinho fica melhor conforme o passar do tempo. E eu aprendi uma outra coisa assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, e eu fiquei encantadíssima sobre essa questão da vinha, porque ele nos ensina que a vinha, ela depende muito do lugar em que ela está para o fruto que ela vai produzir. Então, há lugares que jamais vão conseguir produzir determinado tipo de uva. E ele vai explicando isso, e ele fala uma outra questão que para mim foi muito significativa, de que uma vinha jovem, ela é uma vinha que dá muito trabalho. Ela tem que ser podada o tempo todo, ela tem que ser o tempo todo cuidada. Conforme ela vai amadurecendo, ela fica lá uma vinha adolescente, ele brinca com essa palavra, né? Ela fica um pouco mais comportada, mas em relação à vinha criança, digamos assim, né? Mas muito rebelde. Você coloca de um lado, ela vai para o outro, e tem que ficar amarrando, e tem que ficar cuidando. E quando ela vai se tornando mais madura, ela vai, né, obedecendo mais aquilo que foi programado, até se tornar uma vinha madura, e aí às vezes ela dá um pouco menos de fruto, mas com uma qualidade maior. E ela tem todo o processo, né, como todo ser vivo, né, do nascer e do morrer. Só que quando uma vinha morre ou desencarna, ele brinca com essa palavra, isso eu achei interessantíssimo, ela não é simplesmente arrancada e plantada outra. É feita uma enxertia. Então aquela raiz fica ali e você planta outra exatamente naquela raiz. E ele vai explicando que essa nova vinha que vem com esse conhecimento da raiz, ela já vem mais amadurecida. Dá um trabalho, mas não dá mais aquele trabalho da primeira semeadura. E aí ele nos explica, e ele coloca referências aí de pesquisadores da Embrapa e tudo mais, que, por exemplo, uma vinha aqui na América do Sul não vai se comparar a uma vinha europeia, porque ali ela já teve 10 enxertias, né? Às vezes mais do que isso. E aqui não, porque tem todo o tempo, tem toda a maturação. Então, ele fala sobre isso, e aí ele vai retomando quantas vezes no Evangelho aparece a questão do vinho, da uva, e que nada ali é por acaso. Então percebam assim que o conhecimento, né, daquela primeira vinha milenar está presente numa vinha atual. E ele faz todo esse paralelo com a nossa própria vivência como espíritas, né, das inúmeras oportunidades que a gente tem de amadurecer. E ele vai dando exemplos, eu não vou conseguir aqui reproduzi-los, mas assim me encantou bastante, ele dizendo assim: a boa vinha é aquela que sofre a questão do tempo. Então, aquela que tem que lhe falta água muitas vezes, lhe falta o calor necessário, e ela vai criando condições. E ao criar condições, existe um processo de sofrimento dessa planta. Mas esse processo de sofrimento faz com que ela produza um fruto totalmente diferenciado. Às vezes um fruto até raro. E aí a gente sabe mesmo, né, que tem essa questão do vinho de diferentes, né, eu não sou conhecedora, mas assim, diferentes qualidades, né? Então ele vai nos mostrando assim como que é delicado esse processo, e como que, ao mesmo tempo que exige todo esse conhecimento científico, a produção, ela é uma obra divina, e ela depende de Deus. E ele conta uma história, né, e imagino que pessoas que já viveram no sul, eu sou do Paraná, então eu conheci um pouco dessa coisa da geada, né, do cultivo. Meus avós eram plantadores de café no Paraná. Então, assim, quando geava, aquela dor que eles sentiam da perda de todo o trabalho, às vezes do ano todo. Então ele fala, não é à toa que existia e ainda existe em muitas tradições a festa da colheita, que é uma festa de agradecimento ao Senhor da vinha, ao Criador,
porque afinal de contas uma simples geada leva todo o processo a estaca zero, né? Então ele vai nos dizendo assim o quanto que a gente tem que estar na nossa vida fazendo a nossa parte, mas sempre tendo essa parte da gratidão, da fé e da saber que a gente está nas mãos de Deus, né? Dessa entrega, né? Então ele vai dizendo assim que a nossa evolução espiritual é uma obra divina, é um desígnio divino, é algo que a gente não consegue fugir. Nós vamos evoluir apesar do quanto nós atrapalhamos essa evolução, e muitas vezes a gente realmente, ao invés de cooperar com essa evolução, mais atrapalha, mas a gente vai caminhando, muitas vezes tendo que sofrer as agruras aí das intempéries aí do tempo, de várias questões, para que a gente possa aprender. E aí ele vai dizendo assim, como que o aprendizado ele é significativo em diferentes momentos da nossa vida. Se a gente for, né, pensar em nós agora aqui, tanto nossos professores lá, que foram nossos alfabetizadores, como os professores da faculdade, contribuíram com a nossa evolução em diferentes momentos dessa nossa etapa, que é a nossa vida. Então a gente tem que pensar nesse reino de Deus como um progresso individual. Quantas vinhas nós já temos, né? E quanto que a gente ainda precisa amadurecer, né? Para que a gente consiga produzir bons frutos. E ele fala dessa questão do amadurecimento e dá um exemplo que a gente conhece bastante, que é do Chico Xavier. Chico, ele apanhou da madrasta, ele foi torturado, na verdade, pela madrasta. Ele sofria muito com o problema que ele tinha nos olhos, quase cego, e mesmo assim psicografou mais de 400 obras. Imagine para chegar no padrão dessa vinha Chico Xavier, quantos milênios, né? E mesmo tendo toda essa bagagem, ele continuou aqui enfrentando as agruras da carne e superando, né, essas dificuldades. Então, uma vinha boa, segundo ele, não tem uma vida boa, porque ela passa por esses processos de aprendizado mesmo, né? Então, a gente vê também que as pessoas que se destacam em determinadas áreas, áreas do conhecimento mesmo, são pessoas que se esforçam muito, que se dedicam demais, que tem toda uma transpiração, né, de trabalho para adquirir aqueles conhecimentos. Então ele até cita uma passagem de Emmanuel, de André Luiz, em que eles estão fazendo aqueles atendimentos, em que eles vêm para a crosta terrestre, e aí eles encontram uma situação assim muito, muito, muito difícil, e eles falam assim, quem está aqui, né, naquele grupo, naquela caravana, não vai conseguir dar conta, nós precisamos de um reforço. E aí eles vão atrás da irmã Cipriana. E por que a irmã Cipriana era esse reforço necessário? Porque era uma pessoa que tinha um amor muito grande. E aí o André Luiz, que é curioso, ele quer saber por que ela tem esse amor, essa superioridade. Porque ela viveu muita coisa e ela sofreu muito. Então, na última encarnação, ela tem um marido que a traiu, filhos que a abandonaram, morreu sozinha. E aí o André Luiz nos leva a pensar assim, né? A gente quer ser um espírito superior, mas quem quer ter a vida que a irmã Cipriana teve? Então, assim, ele vai pensando um pouquinho conosco sobre essas questões das dificuldades. E ele fala assim, olha, nascer não é fácil, porque você está ali, de repente, né, no ventre materno. Eu acabei de ser avó, comentei agora há pouco, tenho uma netinha de 4 meses, né? Você está ali no ventre materno, recebendo a alimentação necessária, numa hidromassagem com a temperatura certa, tudo certinho, e de repente esvazia a banheira. E você tem que vir para um mundo onde você vai passar frio, onde te enfia alguma coisa na boca e você já não tem que, né, buscar o alimento de alguma maneira, chorando, tem que respirar e etc. E ele vai falar, desencarnar também é muito chato. E ele vai lembrar de alguém para nós muito caro, que é Kardec. Ele estava feliz da vida, lançando uma nova obra, e morre às vésperas dessa inauguração, de um ataque cardíaco fulminante. Então, assim, se isso foi reservado a ele, o que será que está reservado a nós? E por que tantas vezes a gente se acha merecedor de graças que nós não... de frutos que a gente não plantou, né? De uma colheita que a gente não fez? E aí ele vai nos lembrando essa questão de que
o comando é de Deus, a vinha é dele. E se a gente está preparado para esse trabalho na vinha, né? Então, falando um pouquinho dos trabalhadores, vamos pensar assim, no trabalho na casa espírita, né? Vocês conhecem a parábola, vou passar assim, partes muito pequenas dela, mas assim, é um dono da vinha que vai chamar trabalhadores para aquele dia. E o dia de 12 horas era das 6 da manhã às 6 da tarde. Por isso que ele sai na primeira hora da manhã e combina com os trabalhadores um denário, que seria o pagamento de um dia, o equivalente ao trabalho de um dia. Com esses primeiros ele combina, depois ele sai na terceira hora, né, às 9 da manhã, na sexta hora, na nona hora e na 1ª hora, que é faltando 1 hora para terminar aquele dia de trabalho. E ele vai chamando as pessoas para trabalhar nessa vinha. Para esses últimos trabalhadores, que foram chamados na 1ª hora, são os únicos para quem ele pergunta: por que estão parados aí sem trabalhar? E eles falam: ninguém nos chamou. E eles chamam. Quando ele vai fazer o acerto, o administrador vai fazer o acerto, o dono da vinha fala: comece pelos últimos. E paga para aqueles últimos uma diária, o mesmo que ele combinou para aqueles primeiros. Então aqueles primeiros ficam achando: se eles chegaram agora, ganharam uma diária, a gente vai ganhar muito mais. E ele paga o mesmo. E esses trabalhadores se sentem injustiçados e saem blasfemando. E aí ele fala: mas não sou eu o dono da vinha? Não paguei o que foi acordado? Né? Então assim, se a gente olhar para essa parábola, e muitas vezes eu fiz isso, eu não compreendia, porque a gente olha com os olhos da carne, das leis trabalhistas, né? E a gente pensa: mas eu trabalhou pouco. Mas se a gente olhar agora com outro olhar, né, pensando que cada hora pode ser uma encarnação. E cada encarnação é uma oportunidade completa. Pode ser que esse trabalhador da primeira hora, ele se mostra de alguma maneira ali uma certa inveja de quem recebeu a diária, né? Ele se mostra como alguém mais ambicioso, que espera mais, que cria expectativas aí. Esse trabalhador da última hora é aquele que não desistiu. Ele ficou ali, né, era uma praça onde ele chamava os trabalhadores, até o fim. E às vezes a gente tem que se perguntar: será que a gente está se colocando à disposição? Ou será que a gente está dizendo assim: nossa, mas esse tempo já passou, como se nós fôssemos corpo, nós somos espíritos eternos, não existe tempo que já passou. A gente espera assim: vou deixar para quando me aposentar, ou para quando, né? A gente vai postergando. E aí esses trabalhadores da última hora, eles não pensam que falta só 1 hora, eles simplesmente vão, eles atendem o convite, eles atendem o chamado. E a gente pensa também, quando a gente fala dessa 11ª hora, né, dessa hora final, que nós, como planeta, nós temos essa informação de que nós estamos também nessa hora final. Nós estamos nesse momento de transição, né? De um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, toda vez que acontece uma transição, é uma crise, porque é a despedida do velho para a inauguração do novo. É sempre um momento de crise. É um momento que as coisas parecem muito urgentes e necessárias, e elas são colocadas de uma maneira muito, às vezes avassaladora, às vezes assustadora. Será que a gente está se dispondo a esse trabalho na seara do Cristo? Os desafios são gigantescos. Essas mudanças é como se tudo fosse revolvido, né, para ressurgir o novo. É necessário, né? Está na lei da destruição, inclusive. Será que nós não somos aqueles que ficam reclamando ou que desistem facilmente? Esses trabalhadores da última hora são aqueles que realmente se colocam à disposição. E a gente tem inclusive provas de que estamos nessa última hora quando a gente lê, por exemplo, em obras póstumas, que existem 2 marcos dessa última hora. No século XIX eles chamavam de suicídio e loucura. E infelizmente a gente vive, estamos ainda no mês de setembro, né? Eu vou dizer isso, sou educadora e trabalho, né, com adolescentes, e vejo o quanto a gente vive uma epidemia mesmo de sofrimento emocional de todos os tipos. Hoje a gente não chama de loucura, a gente chama de síndrome do pânico, depressão e todas as outras, né, doenças que têm um fundo emocional.
Além dessa questão do suicídio, nós infelizmente nos deparamos nessas últimas semanas com vários casos. E é uma das marcas que estão colocadas desde o século XIX como uma das marcas dessa última hora. E a questão assim do chamado. Eu queria muito pensar com vocês assim, como que Jesus nas suas parábolas ele é muito perfeito, né? Ele trabalha ali com um grupo que é uma cultura agropastoril. Então quando ele fala da questão da vinha, quando ele dá esses exemplos, eles fazem muito sentido para as pessoas. E a gente está sendo convidado o tempo todo. E esses convites muitas vezes aparecem de uma maneira que a gente não está disposto a entendê-lo. Tem um texto do Emmanuel que o título é Chamamentos. E nesse texto ele vai dizer assim: os apelos do céu ressoam por toda parte, sem palavras, sem abalos, sem ruídos. Repara, é a dureza do coração que te convida ao exercício da piedade. É a dor que te pede reconforto balsamizante. É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com absoluto esquecimento. É o crime hediondo que nos convida à piedade do mal. É a sombra que espera por tua lâmpada acesa na inspiração do bem. É o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção da harmonia. Então ele vai nos mostrando que os convites estão aí a todo momento. Que atender a esse convite é se colocar em situação de trabalho. Né? E que trabalho é esse? É um trabalho de autotransformação. É um trabalho de, muitas vezes, abnegação. Para que você consiga se ver no outro, né? Compreendendo aquilo que o outro pensa, sente e desenvolvendo mesmo a paciência, a tolerância, para conseguir enxergar tudo isso. Quando ele fala da calúnia e do perdão, ele dá um exemplo que eu achei bem interessante, do Chico Xavier também, que um dia Emmanuel chega, né, ele percebe a presença de Emmanuel, e Emmanuel fala: por que você está triste, Chico? Ele fala: mas você não viu o que aconteceu? Chico tinha recebido um grupo de jornalistas e dado toda a atenção e explicado sobre a doutrina, e passado praticamente uma semana com aqueles jornalistas, e saiu uma reportagem assim, totalmente deturpando tudo aquilo que ele tinha dito. Então ele estava muito magoado. E aí ele fala para Emmanuel: você não viu? Por que você me deixou viver uma experiência desastrosa dessa? Olha a revista Cruzeiro. Emmanuel, com aquele jeito educador dele, né, ele sorri e fala assim: Chico, você foi parar na Cruzeiro. Jesus foi parar na cruz. Então assim, ele vai mostrando quem somos nós para ficar reclamando das agruras do dia a dia, né? E aí o Chico fala que ele tem que estar mais firme na seara para superar, né, essas situações de injustiça. Então é perceber mesmo que as situações que nos são apresentadas, elas não acontecem à toa, né? Elas acontecem para que a gente possa retirar delas aprendizado. O problema é quando a gente pega esse convite que nos chega e transforma ele em algo que não nos faz evoluir, né? Muitas vezes esses convites que chegam de maneira dura, às vezes a gente acaba transformando em reclamação, em mágoa. Então é receber o convite e pensar o que eu posso retirar de aprendizado disso que está me sendo apresentado, né? Jesus inclusive tem uma frase, né? Quem me procura no serviço aos semelhantes, mais cedo me encontra. Esse é o caminho mais próximo até Jesus, né? E aí esse chamamento ele continua falando sobre essas situações, e ele termina dizendo mesmo uma frase que a gente também já ouviu bastante: porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? E que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, que também tem uma relação aí com a parábola que a gente está compartilhando, né? E essa questão da última hora, eu acho que é importante a gente deixar claro que o que importa não é a quantidade, mas a qualidade. Porque muitas vezes você está no lugar certo, mas realizando a tarefa de uma maneira equivocada. Então, assim, durante muito tempo se acreditou que os espíritas, né, que o espiritismo vinha trazendo essa última hora. Mas não basta ser espírita para achar que vai fazer o bom trabalho. Porque aí a gente tem que saber a qualidade desse trabalho. Há pessoas que nasceram no meio espírita,
mas que nem sempre fizeram uso desse conhecimento que poderiam ter feito. E há pessoas que conhecem há pouquíssimo tempo e realmente trazem aquela transformação, né? Abraçam essa reforma íntima, começam a compreender algumas coisas. Então percebam que, mesmo no decorrer de uma existência, não é a quantidade de tempo, mas a qualidade desse tempo. Quantas vezes a gente ouve a pessoa dizer assim: eu faço esse trabalho há 30 anos. Pode significar alguma coisa, mas pode não significar também. Porque depende muito da sua dedicação a esse trabalho. Então ele vai dizer também para nós que ao realizar um trabalho comunitário, um trabalho caridoso, às vezes a gente está nesse trabalho, mas não está de coração. Como que é importante a gente se entregar a esse trabalho de coração? E ao fazer esse exemplo dessa entrega, ele lembra do óbolo da viúva. Não é a quantidade do que ela oferece ali, mas ela está oferecendo o melhor, ela está oferecendo tudo que ela tem. Então é dar o seu melhor, né, dentro daquilo que você pode, dentro das condições que você tem. Ninguém dá o que não tem, ninguém oferece o que não tem. E ela ali ofereceu muito mais do que os outros que queriam apenas aparecer. Então é muito a qualidade da ação e não a quantidade dela. Então é aquele serviço em que você se entrega de coração, em que você faz realmente, não importa o que será feito, mas o como você faz. E isso aparece muito, agora foi lançado acho que ontem, né? Ou hoje, não sei, o Nosso Lar novamente. E ali aparece isso também. Lembram que o André Luiz chega achando que ele vai exercer a medicina, porque era o que ele fazia aqui na Terra. E aí ele vai trabalhar na limpeza. E ali, trabalhando na limpeza, ele começa a aproveitar o máximo daquilo que ele vai tendo oportunidade de conhecer naquele meio, para se aprimorar, para conseguir auxiliar cada vez mais e trabalhar cada vez melhor, né? Quantos não ficariam, e ele inicialmente até ficou ofendido, né, com orgulho ferido por estar fazendo um trabalho, entre aspas, considerado menor. Mas não é o tipo de trabalho, mas o como você se dedica àquele trabalho. E ele aprende rápido, né? A gente vê naquele momento que ele fica, por último, que ele vai fazer um pedido, lembram disso? Que ele vai fazer um pedido para ir ver a família, e fica ele e uma senhora. E aí ele vai pedir para voltar para conseguir rever os seus entes queridos, e ele percebe ali que não é bem assim que as coisas funcionam, que ele vai ter que acumular bônus horas, ele vai ter que trabalhar, e é ele que se coloca a serviço, e é ele que se dedica. Então, assim, essa questão da qualidade na dedicação. Nós não estamos em lugares em que nós não deveríamos estar. Se Deus nos colocou, né, na família, no trabalho, no dia a dia, com as pessoas com as quais nós estamos, é porque são essas pessoas que vão nos oportunizar evolução. O que nós temos que fazer é buscar nessas pessoas o aprendizado que elas podem nos dar. Nem sempre o aprendizado é apenas prazeroso. Normalmente no começo do aprendizado ele não é prazeroso. Ele se torna prazeroso depois que você colhe os frutos daquilo que você plantou. E o Emmanuel usa muito essa lógica da agricultura, do plantar. Por quê? Eu não consigo plantar sem revolver a terra, sem ter um trabalho mesmo. Eu só vou colher muito depois. Então eu tenho que ter essa dedicação a esse trabalho, né? E a gente está encarnado justamente para que a gente possa realmente se dedicar ao trabalho, encontrar alegria nele. E ele vai nos dizer também que muitas vezes a gente está vivendo e se colocando de modo muito superficial na nossa própria vida, se entregando simplesmente ao nosso dia a dia nas questões assim banais do cotidiano, e a gente se perde muitas vezes dessas questões menos importantes. Será que a gente está conseguindo dar valor para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente fica? Então ele nos convida a sair dessa horizontalidade, que ele chama que fica na superfície, para ir para a verticalidade, que seria aprofundar. Então assim, o que é realmente importante para mim? Será que eu consigo dar valor para o que é realmente importante? Será que eu consigo filtrar o que é realmente importante? Ou eu me perco nas ilusões da matéria? Porque ela é muito apaixonante, ela é muito atrativa. Ele até fala
da Odisseia, ele conta um pouquinho das sereias, né, de Ulisses que pede para tampar os ouvidos, porque se ele ouvir o canto da sereia, ele não vai ser capaz de resistir. Será que nós, encarnados, muitas vezes não nos entregamos aos cantos das sereias, né, desse mundo da carne, e nos esquecemos que nós somos espíritos eternos? E que o que fica realmente é aquilo que tem sentido e significado para nós, e não, né, muitas vezes banalidades. Quantas vezes a gente perde muito tempo, né, nas banalidades? E eu estou dizendo isso aqui primeiro para mim, né, porque como é bom ler tudo isso e fazer uma reflexão, e como que a gente se puxa a orelha quando a gente faz esse tipo de reflexão, né? Então, assim, iluminar mesmo aquilo que a gente faz com amor, buscar fazer o melhor possível dentro daquilo que nos é apresentado, e buscar educar o nosso olhar sobre as coisas. Dizendo sobre a educação do olhar, ele conta uma outra história que eu também achei bem interessante. Ele conta de um senhor que morava assim bem na entrada da cidade e gostava de ficar sentado na frente de casa. E aí ele viu um caminhão de mudança chegando, e a pessoa o abordou e falou assim: como é essa cidade? Vim morar aqui e estou muito curioso. E fala assim: como é a cidade que você vê? Ah, uma cidade maravilhosa, eu tinha vizinhos muito amigos, que estavam sempre à disposição, um cooperava com o outro, a gente gostava muito das pessoas, era uma cidade magnífica. Ele falou: essa cidade é exatamente assim. E ele continua lá sentado, e aparece um outro caminhão de mudança, uma pessoa também vindo morar naquela cidade, e pergunta a mesma coisa para ele: como é essa cidade? E ele retoma dá a mesma resposta, né? Como é o lugar que você veio? Horrível, as pessoas lá só brigavam, muita fofoca. Aqui é igualzinho. Por quê? Porque é a gente que faz o ambiente que a gente está, né? Então ele fala muito dessa questão da gente educar o olhar. O que a gente está disposto a ver? O que a gente está buscando pregar? O que a gente está investindo, né? E ele fala que muitos de nós apenas, e ele usa esse termo, tá? Mourejam na seara espírita, como moças, ficamos ali, né? Mas na verdade não aprofundamos. E esse aprofundar é a busca pela reforma íntima. É a busca não por se transformar completamente numa única encarnação, mas pensar que passos eu tenho dado em busca de um aprimoramento possível. O que eu vejo que eu posso estar me aprimorando para me aproximar mais de Cristo. E se aproximar no sentido de pedir auxílio, de pedir e obtereis, né? De pedir iluminação, de pedir aquilo que a gente realmente quer adquirir em termos de evolução moral. Então ele pede muito essa questão da nossa oração, né, da simples oração, e de que a gente consiga ter uma fé em momentos difíceis, porque nesses momentos é que a gente realmente é testado, né? Ele vai relembrando a questão dos convites, né, do Senhor da Vinha, essa questão do não questionamento, né? Os últimos foram sem questionar, então eles estavam o tempo todo disponíveis. A questão da resiliência, né? Não desistiram, não ficaram questionando por que agora? Vou deixar para amanhã. Lembrando o tempo todo, nós somos seres imortais, nós tivemos um início, não teremos um fim. Então o aprimoramento é a todo dia, é a toda hora, e o convite e o chamado está acontecendo a todo momento. E essa questão, se a gente pensar também as condições, né, a constância daquilo que a gente faz. Muitas vezes a gente inicia um trabalho de maneira muito empolgada e se entrega naquele primeiro momento, e depois se acomoda. Como é fácil para nós nos acomodarmos. Mas o mundo está aí nos chamando o tempo todo ao trabalho pelo próximo, e nem sempre esse trabalho significa sacrifício. Às vezes esse trabalho é uma escuta. É se permitir escutar o outro, é um diálogo, é um olhar, né, que não julga, é um olhar que acolhe, pensando que nessa pluralidade de existências que nós tivemos, com certeza nós falhamos nessa questão da escuta, do olhar, do acolhimento, que são passos importantes para que a gente consiga realmente se relacionar com o outro. A gente só se aprimora nessa relação com o outro. Não existe um aprimoramento individual que aconteça pura e simplesmente pela nossa única vontade. A gente vai estar sempre em relação com as pessoas. Daí a importância de reconhecer o quanto que elas podem contribuir conosco e o quanto que nós estamos ali também
para contribuir com elas, né? Buscando assim ser luz no meio em que a gente está. Então assim, não desanimar diante de uma tarefa que nem sempre é exitosa, né? Nós somos muito suscetíveis ao desânimo. Então assim, buscar forças. Não deu certo dessa vez, eu vou tentar mais uma e mais uma. Não se autopunir quando não consegue aquela evolução que você gostaria, aquela paciência que você pediu e de repente você não conseguiu ter de novo. A gente tem muitas chances, a gente não pode desanimar e achar que a gente não vai conseguir dar qualidade para as nossas ações, né? E a gente também não pode esperar estar pronto para executar o trabalho. É na execução do trabalho que a gente se apronta para realizá-lo. Então não se exigir demais, você vai aprender nesse processo. Pode ser que as primeiras ações não sejam as mais exitosas, mas com o tempo a gente vai adquirindo experiência. Em relação, né, à última hora que a gente já falou um pouquinho, é pensar realmente que nós estamos vivendo um momento de urgência. Nos momentos de urgência é muito fácil a gente encontrar motivos para desanimar e achar que as coisas estão piores, e a gente ouve isso muitas vezes, que as coisas estão mais difíceis e que elas estão piores. Nós estamos em teste. Muitos espíritos que não estavam encarnando há milênios estão tendo sua última oportunidade. E nós não estamos aqui nesse momento à toa. Nós estamos aqui porque nós devemos ter implorado muito para estar aqui, para também ter a chance de estar aqui para conviver. O que a gente tem feito dessa oportunidade, né? Vamos pensar que essa nossa existência é só uma dessas horas, né? Muitas que nós temos. Então, assim, como que a gente pode realmente fazer essa hora valer a pena? O Haroldo comenta que uma encarnação de hoje muitas vezes vale 15 de 400 anos atrás, pela velocidade de tudo que a gente vive. E a gente sente um pouco isso também, né? A velocidade das informações, a gente fica sabendo de tudo em tempo real, a gente é afetado por muitas coisas que a gente não era afetado antigamente. E como que a gente lida com todo esse excesso de informações? A gente tem formação para lidar com tudo isso? Então ele nos convida também a buscar a calmaria, né, na natureza, buscar esses momentos de autorreflexão, de autopercepção, porque senão a gente se perde nessa correria maluca da vida e dessas coisas aceleradas que a gente se depara e não consegue se dedicar àquilo que realmente é a nossa essência, que é a nossa busca pela evolução. E nisso a gente é muito ajudado, a gente é o tempo todo empurrado para que isso aconteça. A gente tem, como se fosse uma torcida organizada lá, né, do outro lado por nós. Tem muita gente torcendo para que a gente consiga cumprir aquilo que a gente se dispôs a fazer nessa encarnação. Daí a necessidade da gente se colocar em conexão com esses espíritos que estão conectados conosco, que estão buscando a nossa evolução, que torcem por nós, para que a gente consiga cumprir aquilo que a gente se dispôs a fazer. Eu acho que é isso sobre essa parábola. Eu mais uma vez agradeço muito essa oportunidade. Toda vez que eu venho aqui, eu comentei com você, eu me emociono muito, porque eu fui recebida pelo seu Cirilo, e depois que eu entrei nesse lugar, realmente a minha vida se transformou. E eu espero que a gente possa estar sempre se ajudando, né? É um prazer muito grande compartilhar com vocês um estudo e dizer assim que a gente possa estar o tempo todo se unindo nessa busca por aprimoramento, que é de todos nós. Muito obrigada.